Boa tarde. Eu estou tendo uma nova oportunidade de compartilhar com vocês algumas ideias que despontaram em mim a partir das perguntas instigantes que a especialista Tati Neder, diretora de publicação da ABRAP, me fez quando conversamos sobre o meu caminho para me constituir como uma psicoterapeuta, né? Como eu chamo, eu mesma poder me reconhecer como psicoterapeuta. Contei, através de muitas perguntas que ela foi me fazendo, esse percurso. Mas aí, a partir dessas perguntas tão instigantes, não é? Na verdade, sempre novas ideias aparecem. Algumas são alinhadas, a gente acaba se fazendo muitos questionamentos, e eu diria que essa experiência que permitiu que eu me movesse desta maneira, ela, na verdade, me serve para mostrar o quanto nós, na verdade, podemos aprender até morrer. E não é à toa, e aí, se a gente for falar sobre nós mesmos, sobre um caminho profissional, a gente vê que a nossa formação como psicoterapeutas, ela é continuada mesmo, né? E, nesse sentido, uma das questões que também me apareceu a partir do meu diálogo com a Tati, com a especialista Tati, é ressaltar a relevância da pessoa do psicoterapeuta, tanto durante a formação, como em sua atuação como psicoterapeuta. Pegar alguma coisa que eu vou até aqui me guiar, pensando na relação psicoterapêutica, a gente vai saber que gira essa relação em torno de pessoas e relacionamentos que, portanto, transcendem a mera aplicação de técnicas ou teorias abstratas, de forma que os valores, crenças e influências socioculturais da psicoterapeuta desempenham um papel crucial, tanto em seu processo de aprendizagem quanto em sua prática clínica. Essa evidência destaca a complexidade do processo formativo. Então, imaginemos nós como aqueles que nos auxiliaram, ou nós mesmos, quando somos formadores e psicoterapeutas, precisamos formar, constituir contextos de aprendizagem que são com os quais a gente precisa introduzir muitas atividades que permitam uma formação de qualidade, né? Levando em conta que a pessoa do psicoterapeuta é o ponto central, né? Muito que bem. Assim como, então, é essencial o compreendermos, né, as características pessoais e socioculturais da população que atendemos, é igualmente relevante reconhecer que a psicoterapeuta também é um ser humano cuja personalidade filtra a teoria e a técnica e influencia suas intervenções na relação terapêutica. O Whittaker e o Bamberg, o Whittaker já nos deixou, são psicoterapeutas de família, não é? E eles escrevem naquele livro Dançando com a Família que crenças, valores, costumes do psicoterapeuta não pedem autorização prévia para surgirem na nossa atuação. Ou seja, né? Nós precisamos, não é, enquanto psicoterapeutas, conquistar essa possibilidade de sermos seres humanos que possam se envolver e receber um outro ser humano sem nos responsabilizarmos pela vida de quem nos busca, mas sim que os acompanhemos numa jornada para se aperceberem do que lhes leva a pensar como pensam, para se questionarem, e aí, quem sabe, possam criar novas maneiras de conhecer o mundo e viverem suas próprias vidas, né? Que possam eles próprios se responsabilizar por suas vidas
assim como nós tenhamos também nos cuidado para nos responsabilizarmos pela nossa própria vida. Enfim, psicoterapia, não é? É um trabalho artesanal. Se a gente for usando metaforicamente, feito com as mãos, né? Na qual nós vamos ter que ter coragem, ansiar, transformar, transformar-se nós mesmos e colaborar com outras pessoas que nos buscam, não é? Para que se transformem. E aí, quem sabe, né, deve-se para tanto, né, lembrar muito claramente que precisamos ter uma formação continuada, onde está implicada a formação teórica e técnica, a supervisão, uma experiência pessoal em psicoterapia. Esse foi um termo assim, experiência pessoal em psicoterapia, que quem usou foi a Amélia Vasconcelos, que já nos deixou, não é? E fazia parte do grupo de formadores de psicoterapeutas que nós instituímos na ABRAP. Nós fizemos todo um material que depois nós fomos contribuindo com ele para que no final tivéssemos num grupo de trabalho instituído pela PAF, não é? E que gerou finalmente que nós tivéssemos essa nova resolução sobre o exercício da psicoterapia do Conselho Federal de Psicologia, e também um caderno sobre psicoterapia, não é? E aí eu me lembro dela falando, vamos usar esta palavra, uma experiência pessoal em psicoterapia. Bom, e termos também a prática psicoterapêutica, né? E assim, isso aí que me ficou muito presente também a partir do meu diálogo com a especialista Tati, não é? Que me permite, então, ressaltar a relevância do trabalho, muitas vezes em equipe interdisciplinar, e seguramente falar da necessidade de uma formação interdisciplinar. Eu contei naquela ocasião, não é? Que uma das formações que eu havia feito foi para ser psicoterapeuta de crianças e adolescentes, não é? E na psicoterapia, no contexto da psicoterapia psicanalítica, e eu também tive uma proximidade também com o curso, com a psicanálise vincular, num núcleo de psicoterapia de casal e família da Sociedade Brasileira de Psicanálise, né? Isso me permitiu, ao lado de todo aquele caminho que eu lhes contei, dentro da própria abordagem sistêmica, que ambos os modelos todos, na verdade, foram se transformando ao longo do tempo, a abordagem sistêmica, sem dúvida, também. Hoje em dia, muita gente falando em sistêmico, complexo, integrado, né, que nos dá sustentação para a nossa prática, mas, enfim, nesse meu acompanhamento, eu sempre fui acompanhando que todos, mesmo modelos diversos com os quais eu tive maior proximidade, não é? Reconhecem a necessidade da interdisciplinariedade, né? Isso é interessante de se pensar, até porque aí eu diria que, quando eu conversei com a Tati, até usei que a gente precisa utilizar na nossa prática de diferentes modelos teóricos, mas a gente vai, na verdade, vamos dizer assim, eles vão passar através da nossa pessoa por um processo de integrado, né, de integração. Na verdade, que a palavra, eu até usei ponte, porque muitas vezes a gente usa essa, mas eu aprecio muito quando a gente ouve o Marcelo Sebério falar, que é um psicoterapeuta, psicólogo de formação e psicoterapeuta argentino, que ele fala assim, porque quando a gente fala em complexidade, a gente fala em tecer junto. Então, gente, imagine a gente tendo que desenvolver essa condição, não é? De estarmos assim necessitando de diferentes disciplinas e, na verdade, pensar de uma maneira que permita que isso seja tecido junto, né? É um exercício que vamos dizer assim, a gente precisa realmente lembrar muito da importância da nossa formação, de estarmos em congressos, ouvindo os colegas, conversando com os colegas, porque isso a gente consegue, na verdade,
assimilar as ideias que vão sendo oferecidas para nós, né? E como eu estou falando tanto da importância de termos uma formação qualificada, de garantirmos que nós vamos ter responsabilidade para atuar em psicoterapia, tem algo que é muito importante a gente pensar e que também me ficou muito presente a partir do diálogo com a especialista Tati Neder, que são as próprias associações. Por quê? Pensemos na ABRAP, por exemplo. As associações, para receberem seus associados, têm a sua diretoria de afiliação, não é? Elas estabelecem, né? As associações têm estabelecidos os critérios, não é? Necessários para a formação daqueles que serão reconhecidos como seus afiliados, né? Então, nesse sentido, quando a gente sabe que uma pessoa é afiliada a alguma associação que tem credibilidade, que é respeitada, isso nos dá, vamos dizer assim, um atestado de qualificação, né? Falando assim, usando essa terminologia, né? E se a gente parar para pensar em termos de nós não termos uma regulamentação sobre exercício de psicoterapia, a gente pode ter, por exemplo, dentro de uns conselhos de profissão, como nós temos na psicologia, orientações, né? Recomendações que se faça formação, enfim, mas você não pode dizer quanto tempo, por exemplo, de formação, coisas deste tipo. As associações podem. Então, tem lá toda discriminado o que a gente precisa ter para ser aceito numa dada associação. Então, isso das nossas afiliações é algo que nos ajuda a nós próprios, inclusive, termos ânimo de preenchermos aqueles requisitos, de ver o que a gente necessita. A própria ABRA, por exemplo, nós podemos também ter uma abordagem credenciada pela FLAPS, Federação Latino-Americana de Psicoterapia, que é a ABRAP que pode fazer isso, porque a ABRAP encaminha a eles, eles têm dentro da FLAPS, quando vão abrir para fazer esses credenciamentos, tem os critérios, a ABRAP é partidária dos mesmos, e a gente, como associado, pode recorrer, né? Eu, por exemplo, vocês ouviram, sou credenciada no modelo relacional sistêmico. Isso também, porque é uma federação respeitada, acreditada, né? Então, a gente pode dizer assim, olha, vamos saber quais são as afiliações dos profissionais, não é? Existem outras associações, por exemplo, eu sou psicoterapeuta de casal e família, então sou membro efetivo da Abrater. A gente quer ter um curso que seja acreditado também. Então, eu posso falar do que eu dirijo, né? No Centro de Estudos da Família Itupeva, por exemplo, nós somos um órgão formador que é vinculado à APTEF, Associação Paulista de Terapia Familiar. Tivemos que passar por uma rigorosa avaliação em termos para preencher os critérios que eles têm. Isso é importantíssimo. Relates tem também, então somos uma escola associada. E por quê? Também fomos submetidos a uma rigorosa avaliação. Então, isso nos deixa, assim, aliviados de saber que podemos estar sendo profissionais que são reconhecidos e a população pode vir a saber que, tendo pessoas que estão afiliadas a associações, saberem que é porque essas associações têm uma avaliação rigorosa, baseada em critérios que são comuns, na verdade, ao reconhecimento do exercício em psicoterapia. Enfim, essas foram as ideias que eu almejei compartilhar com vocês. E, ó, cada vez que vamos a algum evento, que conversamos com alguém, o risco é enorme.
porque seguramente novas ideias me virão, algumas ideias assim, para assim, puxa, isso eu deixei de mencionar, não é? Mas assim é a vida, não é? Então, um até logo para vocês todos e todas, e sigam numa boa jornada, porque a nossa formação não pode parar. Tchau para vocês.